Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix. Vou falar sobre alguns assuntos aqui da nossa querida mídia esportiva. Paulo Andrade, que segundo o colunista Flávio Rico, deve ser promovido dentro do Grupo Globo pelas belas atuações durante essa Copa do Mundo de 2026. Segundo Flávio Rico, ele deve ser escalado mais vezes na TV aberta. Vamos falar sobre isso então? Claro, né? Tudo sobre o Galvão Bueno, né? O 100º gol de seleção brasileira em Copas do Mundo, narrado por Galvão Bueno, né? O gol número 100. Aliás, eu vou colocar o áudio, hein? Atenção, vou colocar o áudio do Galvão Bueno narrando o 100º gol de seleção brasileira em edições de Copa do Mundo. E também vou trazer aqui no finalzinho do vídeo, né? Números já consolidados, né? As médias de Globo, de SBT, no jogo do Brasil contra a Escócia, né? Vitória brasileira 3-0. E também os números aí da Cazé TV no YouTube. Se você se interessa por mídia esportiva, gosta desses assuntos, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Você não paga nada e colabora demais para a gente continuar postando, né, estes conteúdos, continuar aqui com o canal, tá certo? E também, se gostou do vídeo, manda o seu like. Vamos começar pelo Paulo Andrade, porque o Flávio Rico, né, importante, experiente jornalista Flávio Rico, postou lá no portal Léo Dias uma informação, né, de que o Paulo Andrade deve receber mais oportunidades na TV aberta. Mas não será nessa Copa do Mundo, né? Será após o Mundial de 2026. Eu gravei um vídeo aqui há poucos dias, né, acho que na semana passada, na semana retrasada, trazendo aí os destaques, né, da primeira semana de Copa do Mundo. O Paulo Andrade, coloquei o Paulo Andrade como um dos destaques, porque acompanhei acho que 2 jogos com o Paulo Andrade e realmente ele vem narrando muito bem, né? O que é normal, o Paulo Andrade é um bom narrador, mas eu acho que na TV aberta ele ficou melhor do que no Sport TV. Não sei se é uma impressão errada que eu tenho aqui, mas estou gostando muito do Paulo Andrade na TV Globo aberta. Outro destaque, o Fernando Nardini, né, na Cazé TV, que eu acho que está arrebentando também nas narrações. E a gente vê nas redes sociais muitos elogios, né, ao Fernando Nardini, ex-ESPN. Claro, né, o Galvão Bueno não tem como, né, não ser um destaque incrível, né, nessa Copa de 2026, narrando pelo SBT os jogos da nossa seleção. Então, segundo o Flávio Rico, o Paulo Andrade, de forma merecida, né, deve receber melhores escalas e escalas em TV aberta, né? O Flávio Rico está colocando aí que o Paulo Andrade, depois da Copa do Mundo, ele vai estar na mesma prateleira do Gustavo Villani, do Everaldo Marques. Será, né? Vamos aguardar. Por que não já na Copa, né? Se ele está indo bem, porque é o seguinte, né? Bom, o projeto inicial era outro, né? O Luiz Roberto seria o principal narrador da Globo, quer dizer, seria tudo diferente. Mas com a ausência do Luiz Roberto, né? O Everaldo, ele foi promovido, né, nessa Copa do Mundo, a narrador titular. O Gustavo Villani e a Renata Silveira, né? Esses são os 3 principais nomes, inclusive estão transmitindo os jogos nos países sede. O Paulo Andrade, que nem faria TV aberta nessa Copa, então acabou ganhando essa oportunidade de fazer alguns jogos, está fazendo TV aberta na fase de grupos, né? E também o Sport TV, mas a informação é que a partir da fase 16avos, né? Fase mata, eliminatória da Copa, o Paulo Andrade vai para os países sede, mas ele vai narrar pelo Sport TV, né? Não vai fazer mais a TV aberta. Acho que a Globo deveria escalar o Paulo Andrade para partidas da fase 16avos, das oitavas, das quartas. Por que não, né? Por que não? Se ele está se destacando, para que esperar, né? Terminar a Copa do Mundo para colocar o Paulo Andrade aí mais vezes, né, na TV aberta, em jogos de Libertadores, de repente. Estou citando aqui, né? Estou chutando até, né? Campeonato Brasileiro, é o que a Globo mostra, né? Temos o nosso futebol aqui, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Vamos aguardar. O fato é que realmente acho que o Paulo Andrade, olha, acho que ele casa com a Globo aberta. Eu acredito que ele terá, sim, mais oportunidades. Mas você que está acompanhando este vídeo, mande a sua opinião. Faça o seu comentário aí, o que você acha do Paulo Andrade. Você concorda que ele merece mais oportunidades na Globo aberta ou não? Você prefere um outro narrador, não gosta muito do Paulo Andrade? Claro, cada um tem a sua opinião, né? Bom, gente, vamos para o outro assunto do vídeo, que é o Galvão Bueno, né? Um histórico narrador esportivo aqui do Brasil. Ele recordista, né? Tá no Guinness Book, hein, o Galvão Bueno vai pro Guinness Book. Recordista em narrações
de Copa do Mundo e também atinge essa marca incrível, né? 100 gols de seleção brasileira narrados pelo Galvão Bueno na TV, né? Na nossa TV aberta, pela Globo, né? E agora também pelo SBT nesse ano de 2026. E foi o gol do Vini Júnior, né? Vou colocar para vocês, vamos colocar o áudio aqui, vou colocar para vocês então. Eu vi nas redes sociais, né? As redes sociais, não é imagem do SBT, não é imagem de outro canal, alguém gravou ali, né? O Galvão Bueno tá lá com o Mauro Betti e tal, ele narrando na cabine esse 100º gol então de seleção brasileira. Vamos colocar o áudio aí, vamos curtir o Galvão Bueno, momento histórico da nossa TV, da narração esportiva. Vamos lá. Chute brasileiro, cruzamento, Vini! Vini! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Vini Júnior! Não vai inventar impedimento, seu juiz, porque a bandeira correu pro meio do campo! Vini Júnior! O que é do homem, o bicho não come! 2 para o Brasil, 0 para a Escócia. Cruzamento, jogada da direita, Vini Júnior saiu por trás da defesa, tocou de cabeça, que beleza, que beleza. Espetáculo, 2 para o Brasil. Vini Júnior, 4 gols, já se engolou Mbappé, tá brigando com o Messi. É mais um espetáculo da Copa do Mundo. Esses 3 brigando pela artilharia da Copa, que beleza. 2-0 Brasil, já na prorrogação. É 100, Galvão. Tá aí, pessoal, muito legal, né? Realmente um momento incrível, Galvão Bueno. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou confessar aqui que eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de acompanhar Luciano do Vale, Silvio Luiz e Galvão Bueno no auge da carreira, né? Muita gente tá acompanhando esse vídeo, deve ter ouvido, né, a narração do Galvão no auge da carreira, Luciano do Vale, Silvio Luiz, Luiz Alfredo, né, esses grandes narradores históricos da nossa televisão. Eu tive esse prazer, né, porque é diferente. Para quem é mais jovem, não viu, né, tá acompanhando o final da carreira do Galvão, acompanhou de repente o final da carreira do Luciano, do Silvio Luiz, não é a mesma coisa de quem ouviu nos anos 80, né, o Galvão com toda a sua técnica, com a agilidade, né, de narração. O Luciano do Vale com aquele vozeirão, né, uma potência de voz incrível, né? Dos 3, em termos de potência de voz, o Luciano do Vale foi o melhor. O Silvio Luiz pela irreverência, pelos bordões que ele criou, revolucionou, né? Mudou o jeito de narrar, e não tem outro igual o Silvio Luiz, não tem outro igual o Luciano do Vale, e não tem outro igual o Galvão Bueno. Com todo respeito aos narradores mais jovens, né, de outras gerações, temos ótimos narradores hoje em dia, temos ótimos, tecnicamente, excelentes narradores, vibrantes, cada um com seu estilo, claro, mas no nível de Luciano, de Silvio e de Galvão, no auge da carreira dos 3, não temos, e acho que dificilmente teremos outro Galvão, outro Silvio, outro Luciano. No nível desses 3, o que eles fizeram na TV brasileira, principalmente nos anos 80 e 90, né? O que o Luciano fez pelo esporte, né? Criando o show do esporte na Band, saindo da Globo, titular da Globo em 82, após a Copa da Espanha, foi para Record, né? Ficou um tempinho lá, um ano, depois na Bandeirantes, né? O show do esporte, promovendo tudo que você imaginar, até sinuca, né? Sinuca, boxe, natação, vôlei, basquete. E aí trouxe a Indy, né? Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi campeão, ganhando 500 milhas. E NBA, cara, época de Michael Jordan, aquela época, né? De Phoenix Suns, Chicago Bulls, né? Olha, uma fase sensacional. Faixa nobre do esporte. Tudo que o Luciano fez, além de narrador, né? Tudo que ele fez pelo esporte, tudo que ele promoveu, os empregos que ele criou, né? Os desafios que ele fazia ali. Paulo e Hortência no basquete. Gente, só quem viu é que tem essa sensação, esse sentimento, né, de tudo que aconteceu naquela época. E o Galvão, eu confesso aqui que meu narrador preferido sempre foi o Luciano do Vale, desde criança, né? Acompanhei o Luciano ali na Globo ainda, depois tudo que ele fez em Record e principalmente na Bandeirantes. Mas o Galvão ele acabou se tornando aí nos últimos 30 anos, principalmente após a Globo
adquirir direitos de exclusividade, né, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Mundo, de Olimpíada, né, com Fórmula 1 também, que sempre foi praticamente na Globo, né, quase sempre na Globo, na voz do Galvão. Então o Galvão se tornou o mais famoso, né, se pegar os últimos 30 anos para cá, o narrador esportivo mais famoso da TV brasileira, virou um showman, né, um showman. E o Galvão se transformou naquilo que muita gente não gosta e muitas pessoas adoram, que é o narrador / torcedor. O Luciano do Vale era muito vibrante? Sim. Silvio Luiz também, com humor, mas era vibrante. O Galvão, vibrante. Mas o Galvão se tornou quase que um torcedor, né? Ele reclama da arbitragem quando não marca uma falta pro Brasil, coisas que os outros não... O Silvio Luiz até fazia um pouco isso, o Luciano nem tanto. O Luciano não era muito disso, né? Narrava com muita vibração, com uma voz incrível, um grito de gol inigualável, né, do Luciano do Vale, sem dúvida nenhuma. Mas o Galvão se tornou essa figura, então, de narrador, torcedor, né? Tem hora que parece que o Galvão até esquece da narração, vira um torcedor, por isso que, né, desafina na hora do gol, desafina na voz, e muita gente gosta. Tecnicamente isso não é legal, eu já digo aqui de cara, mas muita gente adora esse jeito, né? Pachecão, jeito pachecão do Galvão Bueno, né? Sempre torcendo, assim, de forma exagerada, às vezes até pela seleção brasileira ou por atletas brasileiros em outras modalidades. Enfim, é um nome histórico da narração esportiva. Queria saber também a sua opinião, envia aí, manda o seu comentário aqui no canal do Fábio Fidelix sobre o Galvão Bueno e esse centésimo gol. E também um detalhe, né, tô falando do Luciano do Vale aqui, eu fiz um levantamento, né, e o Luciano do Vale narrou 82 gols da seleção brasileira. E ele só não supera essa marca do Galvão, que já era para o Luciano ter superado há muito tempo, porque em 2002 aquela Copa foi exclusiva, né, do Penta, foi exclusiva na Globo, né? Então só o Galvão narrou, o Luciano infelizmente não narrou aquela Copa 2002, Japão e Coreia, e infelizmente antes da Copa de 2014 o Luciano nos deixou, né? Pouquinho antes ali, um mês e pouco, antes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, porque só com 2002 e 2014 o Luciano já teria mais de 100 gols narrados por seleção brasileira, na seleção, né? Gols do Brasil em Copas do Mundo, porque o Luciano começou a narrar a seleção brasileira bem antes do Galvão. Eles são mais ou menos da mesma idade, o Luciano um pouquinho mais velho, só que o Luciano do Vale ele começou a narrar jogos de seleção brasileira na Copa de 78 na Globo. Fez 78, 82, depois de 86 ele já estava na Bandeirantes, 90, 94, tal, 98. E o Galvão só começou a narrar jogos de seleção brasileira em Copas do Mundo em 90, na Copa da Itália. Ele narrou um jogo, né, em 86, porque pela história o Osmar Santos teve um problema de saúde no segundo jogo do Brasil e Argélia na Copa de 86 no México, o Galvão narrou só aquele jogo do Brasil. Depois o Osmar voltou nas outras partidas. Mas a partir de 90, sim, o Galvão virou titular, né, dos Jogos do Brasil na Globo. O Luciano não, em 78 ele já... Então por isso que o Luciano ele tinha uma marca até superior ao Galvão em termos de gols de seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas aí, como eu disse, né, em 2002 ele não narrou aquela Copa e em 2014 ele, infelizmente, faleceu, né? Agora imagine se ele estivesse aí vivo, né? Tivesse narrado 2014, 2018, 22, tivesse agora 2026, né? Porque pela idade, é um pouquinho mais velho só que o Galvão, ele teria, sei lá, 130 gols de seleção brasileira ou mais. Mas fazer o quê, né? Não teve jeito por Luciano. Essa marca aí, então, fica com o nosso Galvão Bueno. Para fechar o vídeo, só vou colocar para vocês aí, né? A Globo com o jogo Brasil 3, Escócia 0. A Globo teve 38,5 pontos de média de audiência. O SBT teve 13,69 de audiência. E a Cazé TV teve 17,8 milhões de aparelhos conectados. Né? Esse foi o pico aí que está sendo informado, né, nas mídias da Cazé TV nesse jogo Brasil e Escócia. Então, lembrando que no Rio de Janeiro, né, alguns portais estão informando 44 pontos na Globo aí, no Rio de Janeiro, com o jogo Brasil e Escócia. Então a audiência aumentou, né? Na Globo, no SBT e também na Cazé TV. É recorde para todo lado, né? Recorde na Globo, no SBT e também na Cazé TV. Então os números estão aumentando. Imagine agora, na fase 16avos, o Brasil joga segunda-feira às 2 da tarde, horário de Brasília, 14 horas, o jogo do Brasil. Pode ser com o Japão, pode ser com Suécia, pode ser também com a Holanda, tá mais para Japão, né? Ou Suécia. A Holanda um pouquinho mais complicado aí para ser adversário do Brasil. Aliás, seria até bom que não fosse a Holanda, né? Acho que a Holanda é um time bem complicado. Deve ser o Japão.
Se não for Japão ou Suécia, vamos ver o que acontece. O fato é que o Brasil joga na próxima segunda-feira, 14h, vai ser aquela movimentação no país aí, empresa liberando funcionário, né? Aquele trânsito, né? Aquela loucura pelas ruas aí. E algumas, dependendo do ramo aí, supermercados, por exemplo, acredito que vão baixar as portas e os funcionários vão ter que assistir nos supermercados, depois eles reabrem, né? Porque eu não acho que os supermercados vão fechar, né? Ali 13h, né? Porque o jogo vai ser às 2h. Mas depende da empresa, né? Depende da empresa que você trabalha aí, se assiste na empresa, ou vai ser liberado 1 hora antes para poder acompanhar o jogo aí na sua casa, com a sua família, aquela coisa toda. Enfim, é isso, e a audiência vai aumentar, né? Com certeza, porque é um jogo eliminatório, então os números vão crescer aí na segunda-feira e o Brasil passando, né, pela fase 16avos, chegando às 8avas, a tendência é a gente acompanhar em números incríveis, né? Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.